verbal. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os verbos. Em transitividade verbal, eu tenho dois grandes grupos. O grupo dos verbos intransitivos e o grupo dos verbos transitivos. No grupo dos verbos transitivos, nós vamos ter 3 subgrupos, que nós vamos ver mais adiante. Primeiramente, verbo intransitivo. São os que não precisam de complemento, pois têm sentido completo. Exemplos. Então, eles não precisam de nenhum complemento. Se eu parar minha frase no verbo, ela vai ter sentido completo. Os guerreiros tabajaras dormem. Então, eu não preciso explicar nada para que as pessoas entendam essa minha frase. Entendam o que dormir aí significa. O padre apareceu e logo o burburinho cessou. Novamente, eu tenho o verbo aí. A forma verbal apareceu e a forma verbal cessou. Eu não preciso completar elas para que as pessoas entendam. O padre apareceu, todo mundo entendeu. O burburinho cessou. Novamente, não está faltando nenhuma informação. Então, isso que é o verbo intransitivo. Ele é um solitário. Então, nós vamos para o grupo de verbo transitivo, que vai ser dividido em verbo transitivo direto, que nós representamos pela sigla VTD, verbo transitivo indireto, VTI, e verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Verbo transitivo direto, VTD. São os que pedem um objeto direto, isto é, um complemento sem preposição. Já o verbo transitivo direto, ele está procurando, né? O verbo transitivo está procurando a sua alma gêmea, seu complemento. Que nós vamos chamar de objeto direto, porque não tem preposição. Então, entre o verbo e o que completa o sentido desse verbo, eu não tenho nada no meio, não tenho essa preposição. Como se eles estivessem dando realmente as mãos aí, sem nenhuma proteção. Vamos usar um exemplo aí da pandemia. Então, veja só. Nós compramos um carro. Então, nós temos o nosso verbo, que é comprar. Muito bem. Nós compramos o quê? Certo? Se eu só falo nós compramos, não faz sentido, eu preciso completar. Então, nós compramos o quê? Um carro. É o meu objeto direto. E vejam só, o meu objeto direto não tem preposição. Portanto, o nosso verbo é verbo transitivo direto, VTD. Outro exemplo. Trabalho honesto produz riqueza honrada. Qual é o verbo? Bem, verbo produzir. Trabalho honesto produz. Novamente, eu preciso perguntar a informação, senão eu não entendo. Produz o quê? Riqueza honrada. Meu objeto direto, porque não tem preposição. Então, entre o meu verbo produzir e o meu objeto direto, riqueza honrada, não há preposição, por isso ele é direto. Ele vai direto do verbo para o objeto. Então, o nosso verbo produzir é um VTD. Certo? Simples. Próximo. Verbo transitivo indireto. São os que reclamam um complemento regido de preposição, chamado objeto indireto. Então, agora, ele não vai mais direto do verbo para o objeto. Ele vai ter uma preposição. Então, esse aí, entre ele e a alma gêmea dele, tem uma outra pessoa, uma preposição.
As crianças obedeciam aos pais. Qual é o verbo? Verbo obedecer. As crianças obedeciam a quem? Eu quero saber essa informação. Se não tiver ela, minha frase não tem sentido completo. Aos pais. É o nosso objeto indireto. E agora nós temos preposição. A junção do a com o artigo os, nós temos aos. Se torna uma preposição. Muito bem. Então, se eu tenho uma preposição entre o meu verbo e o meu objeto, o meu verbo vai ser verbo transitivo indireto, VTI. O luxo contribuiu para a sua ruína. Verbo contribuir. O luxo contribuiu para quê? Olha, eu já uso até a preposição na pergunta. Para quê? Para a sua ruína. Objeto indireto. Olhando para o objeto, para a sua ruína, tem preposição? Sim, preposição para. Então, novamente, eu tenho alguém entre o verbo e o objeto. Portanto, o nosso verbo é VTI. Fácil, seguindo. Por fim, nós temos verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Então, o que acontece aqui? Junta os dois. Então, esse é o verbo que ele não está contente com uma pessoa só, ele quer duas. Então, são os verbos que precisam de objeto direto e objeto indireto. Exemplos. A empresa fornece comida aos trabalhadores. Qual é o verbo? Fornecer. Muito bem. Fornece o quê? Porque quem fornece alguma coisa. Então, fornece o quê? Comida. Meu objeto direto. Tá vendo? Não tem preposição no objeto. Mas a empresa fornece comida para quem? A quem? Aos trabalhadores. Objeto indireto. Com preposição. Portanto, se eu tenho dois objetos, um direto e um indireto, o nosso verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Mais um exemplo. Nós oferecemos flores à noiva. Verbo oferecer. Nós oferecemos o quê? Quem oferece, oferece alguma coisa. Flores. Objeto direto. E nós oferecemos flores para quem? A noiva. Objeto indireto. Olho para o objeto indireto, vejo preposição. O a com um acento grave, que vai formar a crase, é uma preposição. Portanto, nosso verbo é verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Muito simples, só lembrar que esse aí ele quer duas pessoas, ele não está contente só com uma gêmea, ele quer duas. Muito bem? Por hoje é só, bons estudos, até a próxima!